mais um programa Descomplicando a Lição. Este é o 5º programa desse 4º trimestre, o último trimestre de 2024. Nós estamos iniciando esse programa observando aos professores e demais membros da Escola Sabatina que nos acompanham aqui, que esse programa é um programa que tem o objetivo de orientar tanto os professores como os alunos a como estudarem a lição da Escola Sabatina. Então, não é uma camisa de força. Vocês vão receber, se estiverem no grupo do WhatsApp, vão receber o programa imediatamente no momento em que ele vai ao ar. Chegará no seu WhatsApp. Tanto o programa, o vídeo, como o esquema que nós estamos apresentando. Mas a observação é que o esquema é apenas uma orientação e o professor deve criar a sua própria ciência e, portanto, lecionar de acordo com a demanda da sua classe e dos seus alunos. Também queríamos não deixar de lembrá-los que há ali no seu vídeo um local onde o senhor pode apertar para dar a sua aquiescência, o seu sinal de que viu e não só entrou no programa, mas assistiu o programa. É o like. Não esqueça de dar o seu like, porque isto é um trabalho missionário. Fará com que mais pessoas estejam em contato com este programa. E a palavra de Deus chegará a essas pessoas. Quero saudar também a todos os nossos ouvintes de outros continentes que nos prestigiam. Nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que estão na África, tanto em Angola como em Moçambique, mas também das ilhas de Cabo Verde, que são os países que são lusofônicos. É importante isso, mas também temos recebido mensagens de apreço e de apreciação de pessoas que estão em outros lugares, como nos Estados Unidos, própria Austrália, Europa. É muito importante que esse programa possa alcançar pessoas que estão além fronteira do Brasil. E quero agradecer muito fortemente os ouvintes brasileiros que estão em tantos estados do Brasil. Muitas mensagens chegam de pessoas que, com entusiasmo, nos oferecem sua observação sobre o que estão recebendo. E é muito prazeroso. E eu peço que não deixem de se comunicar conosco. Vamos então à lição dessa semana. Nós estamos estudando o livro de João, o Evangelho de João, e nesta semana, a 5ª lição vai tratar sobre os samaritanos, o encontro de Jesus com os samaritanos. Quero dizer aos professores da Escola Sabatina que essas figuras que iniciam a lição, elas são figuras que resumem, elas são a lição numa figura. Se olharem a figura de hoje, como o assunto do livro, no capítulo 4, vai tratar sobre os samaritanos, e aquele episódio da mulher no poço, vejam aqui o que o gráfico nos traz, um coração, como se fosse um cântaro, recebendo a água, que é a palavra de Deus, e por causa disso, transmitindo água para outros corações que estão em volta. Então, esse quadro aqui mostra exatamente o espírito ou o raciocínio que o autor da lição e o que o próprio João quis quando grafou essa história. Lembrem, caros professores e alunos, que o livro de João tem um objetivo. Ele fala sobre o Messias para pessoas que conhecem o Messias. Isso aqui eram judeus. Portanto, no contexto dos adventistas, o livro de João é importante, porque
talvez o que eu vá dizer agora não agrade muito a todos, mas nem todos os adventistas conhecem o Messias. Então, é um livro importante para que nós conheçamos o Messias. Quero também contextualizar a questão do estudo da Bíblia e a lógica do que está acontecendo conosco ao longo desses trimestres do ano de 2024. No trimestre passado, nós estudamos o livro de Marcos. Nós vimos ali Jesus confrontado com a liderança judaica por causa dos ensinamentos humanos, das tradições humanas, né? Que dilaceravam, essa é a palavra mais própria para usar aqui, dilaceravam todo o conhecimento de Deus. E Jesus entrou em embates ali. Esses embates que nós estudamos no trimestre passado são os embates que os irmãos vão enfrentar. Os mesmíssimos embates vão ser enfrentados no final dos tempos. Nós vamos entrar num período que a Bíblia chama de o grande clamor, o alto clamor, e os irmãos serão colocados frente a frente com pessoas que vão debater as tradições humanas vis-à-vis aquilo que a Bíblia está dizendo. E os mesmos argumentos que estão lá no livro de Marcos, Jesus utilizando, são a base para o nosso raciocínio agora. Então agora nós estamos no livro de João. E João está apresentando Jesus, o Messias, para pessoas que dizem conhecer o Messias, mas na verdade não conheciam. E talvez essa seja a situação de muitos de nós aqui na igreja. Se olharem o verso para memorizar, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, o testemunho que nós, adventistas, precisamos levar para as pessoas que ainda não conhecem, ou mesmo pessoas dentro da igreja que ainda não conhecem o Messias, deve ser suficiente para que essas pessoas, ao ouvirem, tenham esse mesmo comportamento dos samaritanos, que estavam falando não daquilo que a mulher tinha dito para eles, mas porque eles tinham, pessoalmente, visto e encontrado o Messias. Então, esse assunto está aqui na premissa. A sabedoria de Deus, seu poder e amor são sem paralelo. Eles são a divina garantia de que ninguém, mesmo das extraviadas ovelhas e cordeiros, é passado por alto. Ninguém é deixado sem socorro. Uma cadeia de ouro, a misericórdia e a compaixão do poder divino é passada em torno dessas almas periclitantes. Isso é uma citação do livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 198, informando que ninguém vai ser deixado sem ter informações sobre o que é importante. O que é importante para nós? O Messias. Então, com essa premissa, mostrando que todos serão alcançados, mesmo ovelhas que nós achamos que não dariam ouvidos ou que não se interessariam, é com essa ideia que João explora a questão do episódio ali no Poço de Samaria. Vamos à lógica do estudo, superando as hostilidades. Que isso nós precisamos entender, como adventistas, temos uma missão de pregar o Messias. Nós estamos pregando exatamente o Messias. Então, vamos ter que superar hostilidades. Os assuntos para esta questão são a mulher junto ao poço. Vamos ver como é que Jesus se postou e raciocinou frente a frente àquela mulher. A revelação de Jesus feita a ela e aos demais samaritanos
e o testemunho dos próprios samaritanos. Ou seja, a lógica aqui é o seguinte: se nós superamos as hostilidades, o Evangelho fará o trabalho que deverá fazer e essas pessoas que nós consideramos hostis vão terminar sendo testemunhas também. Essa é a ideia que está aqui. Então vamos entrar na lição dessa semana, sempre mostrando que o auxiliar da lição é a base de toda a lógica que nós vamos explorar na explanação da lição. Então, o primeiro assunto é a mulher junto ao poço. Para nós entendermos isso, é necessário que nós tenhamos uma ideia do contexto. E eu coloquei aqui um mapa para que nós entendamos algumas coisinhas, né? Lembrem que os judeus tinham uma questão ali de rejeição em relação aos samaritanos. E vamos entender as razões por que eles rejeitavam os samaritanos. Se olharem esse mapa, esse aqui é o mapa antigo do grande território que era chamado de Palestina. Vejam, dividido em regiões. Na lição de hoje, nós vamos ficar centrados nessa região aqui da Judéia, na região da Galileia, que é mais ao norte, e na região de Samaria, que fica entre essas duas regiões, a Galileia e a Judéia. A rejeição dos judeus aos samaritanos era de tal ordem, e nós já vamos ver por que era isso, que os judeus, se quisessem alcançar a Galileia, eles não atravessavam o território de Samaria, eles tinham que fazer a volta para não passar por dentro desse território. Então, por que era isso? Qual era a razão disso? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram oriundos das 10 tribos do norte. Lembram que o Estado israelita, o reino israelita, foi dividido após a morte de Salomão em 2 partes, né? 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul. Essas 10 tribos do norte, elas foram, com o tempo, capturadas pelos assírios. Lembrem que, olha aqui, olhando o mapa, a Síria está muito próxima aqui desse território, né? A Fenícia, que é o território do grande Império Assírio. Estavam muito próximos. E o imperador assírio, nessa época, capturou as 10 tribos, foram logo capturadas, e eles trabalhavam. A política de conquista dos assírios era a seguinte: trazer pessoas para o território conquistado e levar pessoas do território conquistado para outras posições geográficas dentro do território do império. Essa miscigenação tinha um propósito, que era diminuir a possibilidade de as pessoas de uma mesma etnia ficarem fortes e tentarem algum levante contra o imperador. Então havia essa miscigenação. O imperador assírio trouxe pessoas de muitas partes para povoar o território de Samaria, e as pessoas que estavam no território de Samaria foram levadas para outros territórios. Na época de Jesus, as tribos já estavam muito miscigenadas. E essa miscigenação gerou uma certa incompatibilidade aqui com os judeus. Numa segunda visão aqui, pessoas gentílicas se misturaram por casamentos com os israelitas remanescentes, ou seja, ficaram alguns israelitas aqui em Samaria. Como o imperador trouxe pessoas de outros lugares para cá, eles acabaram casando com essas pessoas e provocaram uma miscigenação. E isso para os judeus era muito ruim. Eles olhavam muito mal para isso. E então, além da miscigenação, ocorreu uma miscigenação religiosa. Porque, por causa desses casamentos, eles começaram a praticar um judaísmo
espúrio e com templos que não tinham nada a ver com o templo de Jerusalém. Adoravam, inclusive, deidades que não eram exatamente Jeová. Portanto, havia uma idolatria ali. Os samaritanos, quando da volta do cativeiro babilônico, lembram, 70 anos foi o cativeiro, ao voltarem, né, depois daquele decreto restabelecendo de volta, né, os judeus na sua própria terra, os samaritanos trabalharam contra a reconstrução do templo. Aí estamos falando da época de Esdras, de Neemias. Eles foram aqueles que foram lá para perturbar a reconstrução do templo de Jerusalém. Porque eles tinham templos lá em Samaria. E foram 70 anos que eles não tiveram concorrência religiosa. Então eles foram atrapalhar. E por causa disso, os samaritanos se tornaram, esse episódio aqui, exatamente por atrapalhar a reconstrução do templo, se tornaram ainda menos simpáticos aos judeus. E mais, né, os samaritanos diziam adorar ao Deus verdadeiro, mas no coração e na prática eles eram idólatras. E é nesse contexto que nós precisamos entender a questão da mulher junto ao poço. Essas razões eram as razões porque o povo judeu não gostava dos samaritanos. Então, o que aconteceu? Por que Jesus migrou da Judéia para a Galiléia? E nesse momento em que ele viajava da Judéia para a Galiléia, ele não deu a volta, vejam bem isso aqui, ele não fez o percurso que todo judeu fazia, indo por fora de Samaria, mas ele vai a Samaria. E entra no território de Samaria. E lá ele tem essa entrevista com a mulher no poço. Por que Jesus fez essa viagem para a Galiléia? O autor, então, chama a atenção que o ministério de Jesus, na verdade, começa na Galiléia, mas antes disso, na Judéia, ele já estava pregando e os discípulos dele já estavam batizando pessoas e começaram a batizar mais pessoas do que o próprio João Batista. E os discípulos de João Batista começaram a ter ciúmes dos discípulos de Jesus. E por causa desta querela, Jesus, então, para evitar disputas entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, vai da Judéia para a Galiléia e, nesse momento, ele entra em Samaria. Professores da escola sabatina, nunca nenhum ato de Jesus é algo que é casual. Todos os atos de Jesus são pensados. Nós vamos ver nas transparências que estão na frente que Jesus raciocinou. Ele sabia daquela mulher e é importante nós entendermos que a presciência de Deus é algo importantíssimo. Ele, por ser presciente, ou seja, ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabia de uma mulher que tinha interesse nas coisas do céu, que ouvira falar de Jesus, que estudara as profecias sobre o Messias. Ele sabia dessa mulher e por essa razão ele foi por dentro do território de Samaria. Vejam como é que Deus faz conosco. Se nós temos interesse, ele vai atrás. Então, professores, nessa viagem da Judéia para mais ao norte aqui, Galiléia, ele entra em Samaria e lá Jesus para em Siquém, porque ele tinha uma missão. Muito importante isso aqui, professores. Ele não parou porque estava cansado. Ele sabia daquela mulher, ele sabia que a mulher iria naquela hora e ele parou ali naquela hora. Professores, eu não sei exatamente o que aconteceu com cada um de vocês que estão me vendo aqui, estão ouvindo, inclusive, o que eu estou dizendo.
em que momento Jesus se colocou no seu caminho e você foi chamado para a igreja e está na igreja agora. Jesus falou com você, ele sabia do seu interesse e ele foi atrás de você. Ninguém que está na igreja veio porque sentiu que a igreja era uma coisa interessante. Jesus, com a sua presciência, ele sabe quando as pessoas têm interesse e ele se interpõe exatamente nesse momento, ou no momento exato, em que ele vai ter a chance de conversar com alguém. E com você não foi diferente. Então, ele para em Siquém, e aqui está um mapa, eu pus esse mapa aqui para vocês terem uma ideia do que é esse território. Siquém está aqui, mas ele, de Siquém, vai até o poço de Jacó, que fica a 1,5 km de Siquém, que está num localzinho chamado Sicar. Então aqui no mapa a gente pode ver, está aqui Sicar e está aqui Siquém. Fica 1,5 km um do outro de distância. E estava no momento em que a mulher foi tirar água no poço. E ela foi ao meio-dia. Há uma pergunta aqui. Por que essa mulher foi ao meio-dia? Essa mulher era uma mulher que não era bem vista, porque ela era quase uma prostituta. Ela tinha tido não sei quantos maridos e a sociedade não vê com bons olhos uma pessoa assim. Ainda hoje, não é? Mas ela, por causa disso, ia ao meio-dia, porque era a hora mais quente do dia, ela ia buscar água nesse momento, porque ela não ia encontrar ninguém indo buscar água no meio de um sol escaldante, de uma temperatura muito alta. Quem mora aqui no Amazonas sabe que nós estamos agora numa época de temperaturas muito altas. Hoje, por exemplo, lá fora a temperatura está em torno dos 40 graus. E eu imagino que ali no deserto, as temperaturas ao meio-dia chegam muito além de 40 graus. Há sensações térmicas de 50 graus. Então essa mulher escolhia esse momento porque não tinha ninguém que pudesse confrontá-la e pudesse achacá-la, rejeitando-a. E ela foi ao meio-dia. E Jesus esperou por ela. Então, Jesus pede à mulher um favor. E aqui está a estratégia que nós precisamos estudar hoje. Como que eu posso abordar pessoas que não são simpáticas à nossa situação? Às vezes há situações tanto geográficas, político-geográficas, como situações sociais que podem levantar barreiras. E aqui está a estratégia usada por Jesus, uma sabedoria incrível. Ele vai e pede um favor. Geralmente uma pessoa que é desconsiderada jamais espera que uma pessoa que seja mais importante que ela peça um favor a ela. Jesus pede um favor porque ele sabia que sempre uma bondade gera outra bondade. E ele, então, sabia que a cultura local exigia retribuição de favores. Como é que os samaritanos se comportavam? Se eu, samaritano, ofereço alguma coisa para alguém, alguém que recebe terá obrigação de retribuir. Aliás, isso não é só nos samaritanos. Na língua portuguesa, nós também temos essa mesma compreensão das coisas. Aliás, a palavra que nós usamos para agradecer quando nós recebemos um favor de alguém é obrigado. Essa palavra na língua portuguesa quer dizer o seguinte: eu me torno obrigado a devolver para a pessoa no mesmo tamanho aquilo que ela deu para mim. Por isso essa palavra obrigada. E quando nós dizemos muito obrigado, eu sou totalmente obrigado a te devolver.
Isso é o que significa na língua portuguesa. Os samaritanos tinham isso, e Jesus sabia dessa questão. Então ele pede um favor a uma pessoa que era um desafeto dos judeus. E isto foi a chave que ele usou para quebrar a rejeição que havia entre os dois povos. Então, o que nós podemos aprender desse comportamento? Confiança sempre gera confiança. Essa estratégia é importante. Professores, todas as vezes que você for abordar um aluno que talvez não esteja sendo bem visto e que você gostaria de aconselhá-lo, olha como Jesus usou. A sabedoria de Jesus é a sua. Peça um favor e essa pessoa vai retribuir. E quando ela retribuir, você abrirá um espaço para o diálogo. Essa estratégia é muito importante na abordagem exatamente de quem quer evangelizar alguém. Então, qual foi a resposta da mulher a essa estratégia de Jesus? Ela disse, como um judeu, ou seja, ela se coloca na posição de samaritano, ela se coloca na posição de inferior. Como um judeu pede água a um samaritano? E ela, inclusive, por causa da sua visão das coisas, estou usando aqui, professores, agora um momento de um pouco mais de aprofundamento. Qual é o problema da humanidade? O pecado nos colocou uma visão imediata de coisas, de objetos. No reino de Deus, a visão não está nos objetos, está nos valores, nas ideias. Jesus está falando com essa mulher, ele vai oferecer para ela uma ideia. Ela, no entanto, tem a visão dos objetos. Então, olhem aqui a resposta dela. Como um judeu pede água para um samaritano e diz, o senhor não tem um balde. A visão dela é totalmente nas coisas. E Jesus, então, por causa do diálogo que foi aberto ali, concede àquela samaritana uma audiência particular. Vejam que privilégio. Eu volto a dizer, professores, um dia, faça aí uma rememoração da sua vida. Um dia desses, que deve estar num passado recente, Jesus lhe concedeu uma audiência também pessoal. E por conta disso você está na igreja. Essa audiência pessoal com a mulher samaritana resultou no seguinte: ela aprendeu conceitos que estão muito além das coisas. Vejam aqui, vamos aprender com esta mulher conceitos que estão além do nosso mundo físico. O que podemos aprender com a água? Jesus pede água. A visão dela era água mesmo, água física. Mas Jesus não estava oferecendo coisas para ela, ele estava oferecendo uma ideia. Ele pede água, usa exatamente a noção dos objetos físicos para que ela possa transcender os objetos físicos. E é isso que nós temos. Nós temos a Bíblia, que é um livro físico com coisas escritas com tinta, tudo isso é físico. Mas isso não é importante. Não é isto, o objeto físico, que é a coisa santa. O que é o que é santo na Bíblia? São as ideias que estão lá. São muito além dos objetos. E Jesus vai mexer com essa dimensão agora. O que é água? No ambiente bíblico, água é a revelação de toda a sabedoria de Deus que está na Bíblia. Então, olha só, Jesus ofereceu água a Nicodemos, ofereceu água à mulher samaritana, e com isso ele apontou para verdades espirituais que são transcendentes e que todos precisam ouvir e compreender. Um respeitado mestre judeu e uma mulher de caráter duvidoso. Jesus oferece ideias.
para dois tipos de pessoas muito diferentes. Água. E ele disse o que para ela exatamente? Se você tomar essa água, você nunca mais terá sede. Vamos ver um pouco mais de aprofundamento nesse diálogo de Jesus com essa mulher. Ela compreende que Jesus pode dar água, mas vejam como ela, focada nas coisas físicas, como que ela se organizou. Quando Jesus ofereceu água viva, que é uma ideia, a mulher pediu água literal. Ela pensou, se esse homem pode me dar água, eu nunca mais virei ao poço ao meio-dia nesse sol escaldante. E foi com isso que ela raciocinou. Ela raciocinou que a água que Jesus oferecia evitaria as idas ao poço, reduzindo o risco de encontrar pessoas. Vejam como nós estamos focados nas coisas. É impressionante como o pecado nos colocou esse limite. Lembram da lição anterior, que havia uma corrente amarrada que precisava ter alguém para nos tirar dessa corrente? Esse é o grande engano, as coisas. Nós precisamos ter contato com verdades que não são verdades contingentes, que são as coisas, mas que são verdades necessárias, que são as ideias. Agora, Jesus muda rapidamente o raciocínio da mulher, mudando de tema. Ele manda que ela chame o marido. E ela então... Por que Jesus fez isso? Porque Jesus não queria que ela entendesse que ele a estava acusando. Ela imediatamente disse para Jesus, eu não tenho marido. E ele disse, dissestes bem. Porque com quem tu estás não é o teu marido. Mas ela chama o marido. E agora vejam bem, as ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema. Precisava confrontar a sua realidade para encontrar a cura. Ela não ficou confortável diante do que Jesus expôs, né? Aliás, Jesus não expôs, né? Jesus fez com que ela expusesse o próprio problema dela. Professores, essa é a maneira que Jesus usa para que você se conscientize que precisa de cura. Lá no Éden, com as perguntas que ele fez para Adão, o próprio Adão foi colocando diante dele próprio a sua própria culpa. E essa é a maneira, é o modus operandi de Deus para nos conscientizar da necessidade da cura que ele oferece. Então, no caso dessa senhora, ele chama o problema e ela reconhece que precisa de cura. E antes de receber a cura que a dádiva que Cristo ansiava conceder a ela, seria preciso que fosse levada a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Agora, professores, descendo um pouco mais, o que significa tomar água ou nascer da água? Que foi isso que Jesus ofereceu para Nicodemos, não é? Ele disse, Nicodemos, tu tens que nascer de novo. Tens que nascer da água. E tens que nascer do Espírito. Nascer da água. E para esta mulher, ele diz, tu tens que beber da água. O que significam essas duas coisas? Que ideias são essas? Significa esvaziar-se do orgulho. Professores, vocês podem perguntar, como assim? Beber água, esvaziar do orgulho? Nós vimos ali no quadro anterior que água na Bíblia significa sapiência de Deus, ou a verdade de Deus, ou a sabedoria de Deus escrita. E a sabedoria de Deus é o seguinte, o sistema de Deus é um sistema de cooperação. Já falei isso aqui muitas vezes. O que Jesus estava apresentando para aquela mulher é o sistema de Deus. Estava dando a ela a água, ou o conhecimento, que é o conhecimento necessário. A cooperação, a interação entre as coisas, entre os seres criados. E ele estava oferecendo isso. Então,
Na Bíblia, água significa esvaziar-se do orgulho, do egoísmo, do preconceito, das tradições e ter o coração regenerado. Quer dizer, coração pecaminoso, coração destruído ou degradado, é exatamente o egoísmo, o orgulho, preconceito. Na sua igreja tem muita gente que tem isso, que brigam entre si, tem grupos que formam grupos separados e que não se comunicam um com o outro. Isso é sintoma de coração não regenerado, porque o sistema de Deus é exatamente o oposto. Quanto mais relacionamentos, mais vida. E esse é um assunto que o livro de João vai tratar nas próximas lições, o que é vida. Quanto mais eu me relaciono, mais vida eu tenho. Então, um coração cheio de água, como a figura que inicia a lição, um coração cheio de água e, portanto, espalhando água para todos, significa que é um coração regenerado em relação ao orgulho, egoísmo, preconceito, tradições. Jesus ficou comovido por uma mulher tão desprezada ter aberto o coração a ele como o tão esperado Messias. Nós vamos ver no final dessa lição, ali no momento em que a gente faz a aterrissagem, por que Jesus se interessou por essa mulher? Por que ele tinha uma missão lá em Sicar? Por que essa mulher teve de Jesus atenção em uma entrevista específica? Lá no final nós vamos ver isso. Então, uma coisa importante aqui é o cântaro esquecido revela eloquentemente o efeito das palavras de Cristo, ou seja, novamente, as ideias de Cristo. O veemente desejo do coração daquela mulher era obter a água da vida, e era por isso esqueceu o cântaro. Ela esqueceu seu objetivo material. Sua alma foi saciada pela água e nutrição celestial. Seria isso que nós vamos buscar na igreja, todos os sábados? Seria isso, professores, que nós, como professores da Escola Sabatina, estaríamos oferecendo para os nossos alunos, nas nossas classes, a água que vai saciar, que vai curar as pessoas? Essa é uma preocupação legítima. Nós precisamos ter essa preocupação e precisamos usar, como Jesus, táticas para que os alunos possam ficar na escola sabatina e assistir a lição e receber a água. Porque a reciprocidade sempre constrói pontes de boas obras. Então, nós estamos falando aqui da reciprocidade que a mulher ofereceu diante da reciprocidade que Jesus ofereceu. Não estavam em antagonismos, mas estavam em reciprocidade. Guardem bem isso. Agora, Jesus começa então a fazer algo que ele tentou fazer no ambiente da Judéia com os judeus, mas que só foi possível uma revelação explícita em Samaria. E o João está tentando demonstrar por que Jesus se revelou da forma como se revelou em Samaria e não lá na Judéia. Olhem só, antes de Jesus se revelar, Jesus derruba um muro de separação entre judeus e samaritanos. Lembrem que ele não deu a volta no território, ele passou por dentro, foi lá propositalmente e quebra uma barreira que havia entre os judeus e samaritanos. Os adventistas precisam entender esse método, porque nós temos muitas barreiras. Eu, por exemplo, quando vejo
os nossos irmãos evangélicos levantando dúvidas quanto ao sistema adventista de compreensão bíblica, a teologia adventista, naturalmente se levanta uma barreira na minha mente. Mas olhando isso aqui, esse ensinamento da lição dessa semana, eu me dou conta de que essa barreira precisa ser quebrada. Ao invés de eu ficar nutrindo argumentos, eu devo pedir favores. Vejam bem, esse é o argumento de Jesus. Talvez isso precise estar sendo estudado por nós um pouquinho mais. Então, depois Jesus revela o segredo da mulher. Ou seja, ele pede um favor, veja uma sequência de coisas aqui. Ele pede um favor, ele abre, né, a questão da reciprocidade, e aí sim ele começa a falar da verdade. Ele chama a mulher e revela o segredo dela. Ela ficou muito desconfortável e procurou fazer o seguinte: olha, a mulher volta a fugir do assunto principal, que era a questão moral dela. Levanta uma questão de debate religioso entre judeus e samaritanos. Ela pergunta qual é o lugar correto para adorar a Deus. Jesus não foge dessa questão. A resposta de Jesus é lapidar. Ela é cristalina e nós precisamos entendê-la. O que Jesus respondeu para ela? Jesus salienta que os samaritanos adoravam o que não conheciam. E por que Jesus diz isso? Os samaritanos mesclavam judaísmo com paganismo. Eu coloquei aqui entre parênteses adventistas com uma interrogação. Professores, é bem possível que nós adventistas tenhamos o mesmo problema. E em algumas comunidades há ações que são talvez mais gritantes nessa mescla entre o que é a verdade bíblica, que nós estamos chamando aqui de judaísmo, que os samaritanos estão mesclando judaísmo com paganismo. Então, eu vou usar aqui, contextualizando para os adventistas, eu vou usar a verdade tal qual ela é, misturando com verdades que não são necessárias. E uma das ações que aparece com muita força é a música na igreja. Numa adoração, nós nos tornamos samaritanos quando trazemos para a igreja uma música que não tem nada a ver com o ambiente de Deus. E isso é meio comum nas igrejas. Então, isso é uma das coisas. Os judeus adoravam ao Deus que se revela. Professores, volto a insistir nisso. Nós temos que esperar a revelação de Deus e temos que compreendê-lo. Aliás, Salomão diz isso, né? Busca ver o teu Deus, busca compreender o teu Deus. Essa é a tua tarefa como homem, entender Deus. E essa questão na questão da adoração, Jesus chama atenção para evitar essa mescla. Olha aqui, professores. O que Jesus responde? A adoração do Deus verdadeiro não está vinculada a um lugar. Lugares são irrelevantes. É muito fácil a gente raciocinar com essas palavras, não é verdade? Tenho ouvido isso em muitas vezes, pessoas dizendo, não é relevante o lugar. Mas se não é relevante o lugar, por que nós temos templos? Antes de eu responder essa questão, quero que leiam comigo isso aqui, ó. Deus é espírito, isso está no capítulo 4 de João. Ele responde à mulher quando ela pergunta onde tem que ser feita a adoração, e ele responde: Deus é espírito, e aqueles que adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. Professores, aqui está uma questão que muita gente não sabe direito definir o que é. O que querem dizer essas palavras? Que ideia está aqui embutida nessa frase de Jesus? Deus é espírito. A palavra espírito na Bíblia
quer dizer mente. Isso quer dizer, se vocês ligarem o raciocínio que eu vou agora desenvolver com o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, porque Deus é espírito, é uma ideia. Ele trabalha com ideias. Ele é físico, mas o trabalho de Deus é muito mais com o espírito do que com coisas físicas. Essa palavra, Deus é espírito, quer dizer o seguinte: Deus é verdade. E é a verdade essencial, é a verdade necessária. E essa verdade necessária é uma pessoa. É física essa pessoa? É física. Mas as ideias dele é que são importantes. E por isso que o texto está dizendo, Deus é espírito. Ou seja, ele trabalha com a mente. E é a mente de Deus que trabalha com a nossa mente. E ele então arremata dizendo, se ele é espírito, é necessário que nós o adoremos em espírito, ou seja, é necessário que eu o adore com a minha mente. Percebem isso, professores? As ideias de Deus têm que estar na minha cabeça. Não é isso que o apóstolo Paulo diz, que nós devemos ter a mente de Jesus? Por quê? Porque Deus é espírito e é necessário que nós o adoremos em espírito. Mas o texto termina dizendo que adoremos em espírito e em verdade. O que quer dizer isto? Eu estou nessa lente aqui, porque eu quero que os professores fiquem mais próximos de mim. Se a minha cabeça pensa de uma forma, os meus atos deverão ser da mesma forma que minha cabeça está pensando. Percebem isso? Eu tenho que adorar Deus em espírito, ou seja, eu tenho que ter a mesma mente de Deus. E porque eu tenho essa mente parecida com a dele, os meus atos, que são a verdade, terão que ser concetâneos ou terão que ser necessariamente paralelos àquilo que eu penso. Então, aqui está uma questão importante. Às vezes nós estamos na igreja, consentimos intelectualmente que aquilo é a verdade, mas nós agimos fora da igreja de outra forma. Então, professores, agora voltando aqui para o geral, essa verdade que Jesus está expondo a essa mulher é o seguinte: todos podem adorar a Deus, não importa se sejam judeus, samaritanos, seja quem for, todos podem adorar a Deus. E podem adorar a Deus se fazem em espírito, ou seja, tendo as ideias de Deus, e em verdade, ou seja, praticando aquilo que pensam. Quem é o modelo exatamente que faz isso como homem? Jesus Cristo. Por isso ele disse para a mulher que ele era a água. Nós vamos chegar no final aqui, vendo exatamente isso. Jesus mostra a sua identidade, ele revela a sua identidade. Os samaritanos esperavam o Messias interpretando a profecia de forma mais correta que os judeus. Ou seja, os judeus esperavam um Messias que era um guerreiro, ia libertar os judeus do jugo romano, ia tornar o povo judeu o povo número 1 no mundo, eles iam dominar todos os outros povos. Essa era a ideia. Os samaritanos não esperavam um Messias que viria de outra forma, e viria para salvá-los do pecado. E por causa dessa compreensão, João 14, 25 a 26 diz, e a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ou seja, ela sabia que o Messias via com as ideias do céu e que eles estavam esperando esse momento. E o que Jesus responde? Aproveitando esse raciocínio dela, Jesus diz, eu sou, ou seja, o Messias, era ele. Eu que falo contigo. Essa foi a única vez antes do julgamento de Jesus, porque foi lá no julgamento que Pilatos pergunta e os principais judeus, não é? Do Sinédrio perguntam se ele era o Messias, ele diz que sim, mas antes disso ele se revela a essa mulher e diz, eu sou esse que fala contigo. Essa foi a única vez antes do julgamento
que Jesus disse claramente a alguém que ele era o Messias. Vejam só como Deus pode se revelar a nós. Os judeus adoravam um Deus que se revela, pois ele se revelou para essa mulher. E quando é que Deus se revela para uma pessoa? Quando essa pessoa tem interesse em saber quem ele é. Que é todo esse raciocínio dessa tela que está aqui. Então, professores, vamos ver agora o testemunho dos samaritanos. Depois de toda essa revelação, o que aconteceu? Lembrem que reciprocidade sempre constrói pontes de boas obras. Então vamos ampliar o debate. Jesus pede água, algo que a mulher poderia oferecer. Em troca, ele oferece o dom da água viva, algo que apenas ele poderia conceder. Não é isso que acontece nas igrejas todos os sábados? Não é isso que nós vamos buscar lá? Jesus pede de nós alguma coisa, não é verdade? Lá na igreja. Coisas que nós podemos dar para ele. E por conta disso, porque a reciprocidade constrói pontes de boas obras, por conta disso, ele nos oferece a água que sacia a nossa sede. Essa água quer dizer a revelação de si próprio. Ele se revela a nós. E o que é que nós podemos aprender disso tudo? Nosso testemunho deve se espalhar de uma pessoa para muitas, em esferas de influências cada vez mais amplas. Então, se eu consigo mostrar a alguém sobre a revelação que Deus está fazendo a mim mesmo, se eu consigo ensinar isso para alguém, eu vou influenciar em esferas de influência, e isso vai ser cada vez maior, como foi no caso dos samaritanos. Aquela mulher, ela mostrou para os seus amigos, e eles espalharam a mensagem em ato contínuo. Então, vejam como que é a coisa aqui, o raciocínio que está aqui. Eu quero ver se eu deixo aqui muito claro aos professores. Se Jesus se revela para mim, ou se Deus se revela para mim, eu compreendo essa revelação e eu consigo ensinar pessoas, ou mostrar a pessoas quem é o Messias, eu vou influenciando esferas cada vez mais amplas. Do mesmo modo, como Jesus se permitiu ser vulnerável, e aqui está uma dica importante, ele pediu um favor, devemos permitir oportunidade para compassividade. Ou seja, nós devemos notar o estado emocional. Volto a dizer, a estratégia para evangelização é reciprocidade, porque abre caminho para as boas obras. Jesus experimentou a reciprocidade dos samaritanos, porque ele não ficou só aquele momento com a mulher. Lembra? Ele estava de passagem ali, mas vejam que tudo é feito propositalmente. O que ele queria? Ele queria ampliar a interface entre judeus e samaritanos. Depois que eles entenderam que Jesus era o Messias, o que eles pediram? Fica conosco. Jesus ficou ali 2, 3 dias com os samaritanos, dormiu com eles, sob o mesmo teto, comeu com eles. Reciprocidade. Reciprocidade é um desafio que precisa ser praticado. Que lição maravilhosa! Que tema incrível esse que nós estamos vendo João relatando e explicando para nós. O Messias. Quem é o Messias? Como ele age? O que ele veio fazer? Os adventistas precisam entender isso. Então agora vamos ver como os temas diários estão entrelaçados com o tema geral, que é o testemunho dos samaritanos. O contexto do encontro e a mulher no poço. Então, é o primeiro assunto que nós abordamos. Senhor, dá-me dessa água, e a revelação de Jesus. Está no segundo tema abordado, que foi a revelação de Jesus.
testemunho dos samaritanos, está no terceiro tema, e vocês viram aqui, em cada um desses temas, como João mostrou, né, a lógica de como ele mostrou quem era o Messias. Foram ocasiões de demonstração do trabalho do Messias, da força do Messias, do seu poder como Deus, porque ele era um onisciente. Lembrem que ele foi propositalmente ali porque ele sabia daquela mulher, a onisciência de Deus. João provando que o Messias era Jesus. Vamos à aterrissagem e, como eu disse, aqui está a razão por que Jesus queria encontrar essa mulher e preparou esse encontro. Essa mulher encontrava-se em disposição de espírito capaz de apreciar. Estava pronta para receber a mais excelente revelação, pois interessava-se nas Escrituras e o Espírito Santo lhe estivera preparando a mente para a recepção da maior luz. Vejam bem aqui, professores, quando é que Deus se revela? Quando eu me encontro em disposição de espírito capaz de apreciar essas coisas. Você que está na escola sabatina, presta atenção no que está escrito aqui. E peça a Deus que o Espírito trabalhe com você para que a sua mente... Lembrem que você precisa adorar a Deus com espírito e em verdade. Então, olhem bem aqui o que está escrito aqui. Como é que isso se processa? A mulher estudar a promessa do Antigo Testamento. Qual é a promessa? O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. Isso Moisés falando. A ele ouvireis. Isso está em Deuteronômio 18:15. A mulher anelava compreender esta profecia. A luz já lhe estava brilhando no espírito. A água da vida, a vida espiritual que Cristo dá a toda a alma, começara a brotar-lhe no coração. O Espírito do Senhor trabalhava nela. Isso é uma citação do Desejar de Todas as Nações, página 146. Professores, aqui está exatamente o que o seu aluno precisa entender. Leia de novo esse texto e tente demonstrar à sua classe como é que uma pessoa recebe a revelação de Deus, qual é a disposição de espírito que ela precisa ter. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, a lição numa frase. O verso para memorizar. Nós mesmos ouvimos e sabemos. Ou seja, os adventistas irão testemunhar, ou seja, depois de terem recebido a água, irão fazer a difusão dessa água, que é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos dele, por eles mesmos, porque eles sabem. E esse é o trabalho que o professor na escola sabatina precisa realizar. Muito bem. Vamos à aplicação da lição e eu lhes convido para lerem comigo. Um estranho diz à mulher samaritana que conhece seus segredos. Como um desconhecido poderia saber aquelas coisas? Não admira que ela tenha ficado impressionada com Jesus. Você crê que o Senhor sabe tudo sobre nós? Apesar disso, como Jesus a tratou? De que modo ele deseja lidar conosco, mesmo conhecendo nossos segredos? Que conforto você encontra nessa verdade? Caros, impressionante a forma como Jesus lida conosco, não é? Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. A questão não é se não importa o que nós fazemos. A questão é, Jesus sabe do nosso estado. E o salmista diz que ele sabe que nós somos pó. Ou seja, ele conhece o nosso estado. E por conta disso ele tem compaixão. E essa compaixão foi totalmente demonstrada ali diante daquela mulher cheia de pecados.
Qualquer que seja a nossa situação, não há situação sem remédio. Só não há remédio para a morte. Mas enquanto estamos vivos, Jesus sabe lidar conosco. E isto é extremamente confortável. Tudo que nós precisamos é ter disposição para encontrar com Ele e coração aberto para receber dele a água que Ele ofereceu para aquela mulher. Eu os convido por uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus, os assuntos que o apóstolo João coloca nesse capítulo 4 são tão importantes para nós. E saber que Jesus não hesitou em encontrar aquela mulher que parecia uma mulher rejeitada. E isso nos traz um conforto enorme, porque nós sabemos que Jesus não hesitará se nós estivermos dispostos a recebê-lo. Por isso, bom Deus, peço ao Santo Espírito que trabalhe com cada um de nós, professores, alunos da Escola Sabatina, para que nosso coração esteja disposto a receber Jesus, o grande Salvador. Nós oramos em nome dele e pedimos essa bênção. Amém. Lição número 5 concluída, mas ainda temos um trimestre se desenvolvendo. E eu lhes convido para o próximo episódio, professores. As lições que temos para frente, os assuntos são incríveis. Eu estou ansioso para chegar na lição número 10, porque é uma lição importante demais, a lição 10. Mas a lição 6 é também muito, muito estimulante. Não esqueça, professor, de compartilhar o vídeo e estar conosco na próxima ocasião, porque o nosso dever como professor é descomplicar a lição. Lhe espero no próximo episódio. Até lá!